partir de agora, iniciamos, em definitivo, a análise de tudo o que aconteceu na Fonte Nova, na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, rodada que fecha o que a gente chama de primeiro turno. Talvez seja uma expressão para os mais antigos, mas é o tradicional primeiro turno, os jogos de ida, tá, da fase de grupos, e o encerramento para o Bahia não poderia ter sido melhor. Tá? Primeiro, pelo que a gente viu no outro jogo da chave, em que o Internacional perdeu 2 pontos inesperados dentro de casa para o Nacional de Montevidéu. E esse jogo, ele tem 2 pontos muito positivos para o Bahia, porque como o Bahia já foi em Montevidéu e venceu, a gente tinha uma certa preocupação que o Nacional desligasse a chave, virasse um saco de pancadas. E esse ponto conquistado em Porto Alegre tem um poder anímico básico, pelo menos. Não é nem para o Nacional tentar uma das 2 vagas, mas para ter pelo menos o ânimo de tentar a vaga para a Sul-Americana, né? Que às vezes no Brasil a gente não valoriza muito, mas nos outros países essa sobrevida que você sai da Libertadores e desce para a Sul-Americana, ela é muito valorizada. E aqui a gente devia valorizar também. O Fortaleza foi vice a Sul-Americana por esse caminho. Tá? Não chegou à fase de grupos, caiu ainda na pré, mas foi por esse caminho. Saiu da Libertadores e foi para a Sul-Americana. Mas para além da motivação do Nacional, se viu para tirar 2 pontos importantes de um adversário direto. Então, a abertura da terceira rodada já foi boa para o Bahia. Durante a transmissão, a equipe da ESPN várias vezes estava dizendo, Ravel, que o empate já estava bom. Porque o Bahia ficaria ali com 5 pontos. Mas a gente que acompanha mais a fundo, que mergulha em algumas camadas, a gente sabe que as 2 últimas rodadas o Bahia não pode contar com elas. Tá mais do que claro que o Bahia vai disputar esses 2 jogos de igual para igual. Contra Atlético Nacional e Inter. Tá mais do que claro que pode vencer os jogos, pode pontuar, mas não dá para contar com esses pontos pelo enorme grau de dificuldade. Ou seja, a gente sabia, Ravel, desde sempre, desde o sorteio, que o Bahia precisava desses 10 pontos. Tá? Que o Bahia precisava desses 7 pontos, eu já estou somando 10 com a vitória sobre o Nacional. Mas deixa isso para depois, que o Bahia precisava virar o turno com 7 pontos. E a missão foi cumprida. E foi cumprida com jogos duríssimos. Tá? E essa partida foi extremamente difícil, complicada. O Atlético Nacional quis jogar. Claro que teve uma postura um pouco mais defensiva, mas se abriu, tentou, enfrentou. O Bahia precisou fazer uma atuação muito sólida, Ravel. Inspirada. Não deu para criar um número de chances de 5, 6, 7, 8 chances de gol. Mas conseguiu chegar ali na intermediária do Atlético Nacional, conseguiu pressionar, conseguiu ter volume, criar 2, 3 chances e aproveitar numa belíssima finalização de William José com uma super assistência de Caio Alexandre. As assistências funcionaram muito, a gente viu grandes bolas ali saindo da intermediária para dentro da área. Só uma teve o destino perfeito com o William José, mas uma grande vitória, né, do Bahia, um grande triunfo, como queiram, importantíssimo para a matemática, importantíssimo para o moral, mas também para confirmar as melhores impressões e expectativas que a gente tem sobre a competitividade desse time, mas uma competitividade de alto nível, né, Ravel? Com toda certeza. Agora, oficialmente, boa noite para você, Fred. Boa noite para Cássio. Boa noite para Fred, que está na direção dessa live, e para toda a audiência que já está escutando a gente aí. Ainda sobre esse comentário que você fez inicialmente em relação à transmissão da ESPN, só para começar por aí, para a gente analisar primeiro o contexto mais matemático, abrangente, né, genérico, depois a gente vai fazer um raio-x do que é a Libertadores até aqui, mas assim, dizer que o empate já estava bom é uma análise um tanto míope, porque a gente sabe que, obviamente, a projeção de tabela que a gente fez, quando começou ali a projeção
do que seria esse grupo, né? Um grupo tido aí como grupo da morte, e com o cabeça de chave sendo mais fraco dentre os postulantes à classificação, a gente projetava que o Bahia precisava fazer 7 pontos, né? Sabia que os 7 pontos poderiam vir através de um empate ou vitória contra o Nacional, de um empate ou vitória contra o Internacional, mas que o Atlético Nacional, apesar de ser um jogo difícil, e ninguém tinha aqui que seria um jogo fácil, mas era o jogo que a gente contava com a maior possibilidade do Bahia vencer nessa dita fase de ida, né? O primeiro turno dessa classificação. Então, apesar de ser um jogo complicado, ele foi se mostrando que seria complicado até pelo desenrolar da própria tabela, né? Os jogos acontecendo. Internacional, por exemplo, só vem a ganhar o Atlético Nacional depois da expulsão do jogador lá em Porto Alegre. Até então o jogo era um jogo muito difícil. Então a gente não está Muito falando aqui que parecido, seria inclusive, tá? Muito muito parecido, inclusive, isso, com o de hoje. exatamente. Isso, um jogo muito duro, muito pegado, com a diferença de que hoje o Nacional não tem um jogador expulso, né? Então a gente sabia que seria um jogo difícil, E um jogador mas ao mesmo fundamental, tá? tempo não foi um um jogador coadjuvante. Um fundamental, jogador fundamental. o melhor jogador, Fred, na minha avaliação, desse elenco do Atlético Nacional. Sem O dúvida. melhor jogador. Então, esses 7 pontos que a gente projetava como possíveis para o Bahia alcançar nesse turno, né, nessa fase de ida desse grupo, ele se perpassava necessariamente para o Bahia vencer essa partida. Ou seja, a gente colocava em dúvida o que o Bahia conseguiria contra o Nacional em Montevidéu, colocava em dúvida sobre o que o Bahia conseguiria em Porto Alegre, mas não colocava em dúvida o que o Bahia conseguiria contra o Atlético Nacional. Acho que todas as projeções davam conta de que o Bahia precisava vencer esse jogo, não que seria um jogo fácil. E o Bahia consegue o resultado, então eu vejo uma certa miopia aí nessa ideia de que um empate seria bom. Ele poderia ser bom se você considerar o que aconteceu nos outros jogos até aqui, especialmente esse empate, eu diria, inesperado, né, entre Internacional de Porto Alegre e Nacional do Uruguai. Empate que, inclusive, faz com que, e a gente vai abordar melhor isso no raio-x, mas ele abre possibilidade do Bahia se classificar já na próxima rodada, desde que o Bahia Exatamente. vença o jogo e o Internacional vença em Medellín. Né? Aí seria o melhor dos mundos, só ficaria em aberto quem lideraria a chave ao final, mas o Bahia seria o primeiro time classificado no grupo. E aí essa possibilidade se abre, Fred, a partir do momento em que o Bahia vence o jogo de hoje. E essa vitória ela não foi construída por um caminho fácil, porque o jogo foi muito pegado, um jogo muito difícil, um jogo com poucas oportunidades, mas um jogo onde venceu o time que mais se aproximou de fato de vencer, o time mais merecedor da vitória. O Bahia teve uma postura, fez um jogo muito decente, um jogo muito qualificado, onde faltou, assim, na minha avaliação, apenas aquilo que. Apenas é até uma força de expressão, né? Na verdade, faltou aquilo que a gente já sabe que nesse momento tem faltado ao Bahia, que é um pouco mais de força ofensiva, um pouco mais de efetividade no terço final do campo. Que hoje não aconteceu mais na área de criação, eu acho que até o Bahia criou bem algumas oportunidades, mas a última decisão, que é ou a finalização ou um passe para um jogador melhor posicionado, esse momento do Bahia ele não tem estado como já esteve nessa temporada. O Bahia que chegou, né, a fazer grandes partidas com volume expressivo de gols, que inclusive o credencia o Bahia a ter o melhor ataque do país. Esse momento ele na verdade ficou para trás um pouco, aí tá faltando o Bahia escolher as melhores oportunidades, né, as melhores decisões para poder conseguir finalizar em gol e com isso abrir o placar mais cedo, dilatar o placar, se dar o luxo de sofrer um gol na partida sem deixar de estar em vantagem, né? E isso não tem acontecido porque a fase ofensiva do Bahia não vive seu melhor momento. Mas quis o destino que hoje o Bahia conseguisse vencer, Fred, a partir do gol de um jogador que a gente vem contestando aqui, vem criticando atuações, mas que foi providencial, fundamental no seu primeiro toque na bola. Né? Aos 26 minutos do segundo tempo, o William José faz um arremate, uma finalização de centroavante, finalização de camisa 9. Gol que o Bahia, inclusive, já não fazia há algum tempo. Gol com característica de matador. E foi muito importante que o William José conseguisse fazer esse gol hoje, não só pelo triunfo, que é o mais importante sob o ponto de vista de classificação e pretensões do Bahia no campeonato,
mas também para, de repente, dar um salto, uma recuperação na confiança de um jogador que pode dar uma resposta, uma sinalização de que há concorrência, há de fato disputa por essa posição, já que Lúcio não vive um grande momento e é um atleta que pode sim ajudar o Bahia. Eu acho que esse elenco precisa de fato dessa heterogeneidade, de características mesmo, né? Jogadores que possam trazer outros tipos de elementos, porque o jogo pede isso. O jogo hoje pediu as características que o William José traz. Assim como o jogo pediu Acevedo fazendo contenção e Rogério Ceni foi inteligente ao ler e lançar o jogador no decorrer da partida. O jogo, por exemplo, hoje pediu um pouco mais de áreas, né, que não estava disponível. Então, ter essa variação no elenco é fundamental para que o Bahia consiga vencer jogos difíceis como foi o jogo de hoje e se manter vivo na competição, e mais do que vivo. Eu acho que o Bahia agora, diante do que se tem, e confirmando o favoritismo no jogo do dia 3 de maio contra o Nacional, o Bahia, para mim, Fred, passa a ser favorito para se classificar à próxima fase e, com isso, manter vivo o sonho de ir além na Libertadores. A gente vai fazer, como já anunciamos, já sublinhou, depois da análise do jogo do Bahia, a gente vai fazer um raio-x. A gente vai analisar toda a parte da classificação. Mas é claro que esse assunto ele está flutuando aqui na mesa. O Bahia, eu acho que seria um pouco precipitado dizer que encaminha a classificação. Pedro Pereira passou vários números aqui que a gente vai trazer no raio-x. Historicamente, você pegando tudo que já aconteceu, sim, podemos dizer que encaminha a classificação. Mas eu ainda acho um pouquinho perigoso. Mas o verbo se aproxima da classificação eu já gosto. Tá? Eu acho que o Bahia se aproxima da classificação. Esse grupo ele é um pouco traiçoeiro. E Cássio. A reta final da tabela é chata, mas assim. É muito dura. E a gente está dizendo isso com o Bahia vencendo o jogo. Ou seja, veja a importância do resultado, porque o Bahia os últimos 2 jogos do Bahia serão como visitante contra os 2 principais adversários, né? Contra o Atlético Nacional e contra o Internacional. Os 2 jogos que o Bahia venceu seguidos na Libertadores, eles têm um quê de equilíbrio, embora eu acho que o Bahia foi melhor do que o Nacional. Nesse jogo de hoje, ele foi melhor contra o Nacional do que foi mais superior dentro do Nacional do que ele foi dentro do Atlético Nacional, melhor dizendo. Foi o que eu quis dizer. Porque o jogo de hoje foi mais parelho. Enquanto o Nacional, naquele momento, o Nacional não apresentou tanto. O resultado de hoje, da forma como estava desenvolvendo o jogo, ele acabou valorizando demais o resultado final, pelo que a tabela se propõe, mas eu estou na linha de Fred. De aproximar da classificação. Um pé na vaga, não. Porque, assim, isso só pode... Detalhe, matematicamente o Bahia pode se classificar na próxima rodada, tá? Assim, Não. Eu tô falando besteira. Pode. Basta que ele vença. E o Atlético Nacional vence, e o jogo vai ser... Não, o Inter vence. Que o Internacional vence. Que o Inter vence o Atlético Nacional na Colômbia. Então, detalhe, a gente tá falando aqui, de repente, o Bahia se classifica com 2 rodadas de antecedência. Pode acontecer. Ainda que o resultado seja o do Bahia, eu não vou nem falar tanto porque é matemática agora, para não atropelar, porque a gente é primeiro jogo, mas ainda que o resultado da próxima rodada seja mais pró-Bahia, mas o outro não é mais pró-Internacional no primeiro momento. E se não houver esse jogo, aí pode dar uma embaralhada que faria com que o Bahia tivesse alguma obrigação nas rodadas finais. Sem dúvida, tá? Mas sobre o jogo, Cássio, eu queria até... Eu não sei se você assistiu toda... Não, o de hoje não. Deixa eu terminar a pergunta, jovem. Eu não sei se você assistiu toda a pergunta. Eu não sei se você assistiu o jogo, se assistir. Não, Cássio, não era esse jogo que eu estava perguntando. É só deixar eu terminar a pergunta. Vá. Não sei se você assistiu o jogo do Inter contra o Nacional. Não, a gente tava gravando a HB não, pô. Exato, então, essa era a pergunta. Então você sabia que eu não tinha visto, mas enfim. Não, nem lembrei que era durante o jogo. Porque eu queria perguntar o quanto aquela resposta nacional poderia ser trazida para a pauta, porque você abriu seu comentário dizendo que o Bahia foi, e eu concordo, foi muito mais superior em Montevidéu diante do Nacional do que na Fonte Nova diante do Atlético Nacional.
Tá? Mas Eu aí é quero que muito o mais. Cássio responda essa, mas eu também quero responder, viu? Mas é muito mais pelo Atlético Nacional do que pelo Bahia em si. Acho que o Bahia foi muito sólido nos 2 jogos. Aí eu queria perguntar isso, e Ravel pode também responder. De que forma aquele jogo do Nacional em Porto Alegre traz um opa, precisamos elevar o grau de atenção para o máximo para essa partida, né? Porque será que a gente vai ter de novo a facilidade de Montevidéu ou pode ser um jogo mais próximo do que foi hoje, Cássio? Veja, o jogo lá em Porto Alegre, o roteiro, não assisti o jogo, que como eu falei, já estava no Agamenon, mas vendo o lance do jogo, vendo o roteiro do jogo, lendo sobre a partida e vendo os números do jogo depois, ele é absurdamente maluco. E para quem não está por dentro, o Nacional abriu 3-0 no primeiro tempo. Aí o cara vai colocar lá, pô, e aí o primeiro tempo? O Nacional chutou 6 vezes, mas assim, aquela coisa, é o scout absoluto. Chute efetivo mesmo, o Nacional teve 3. Os três ele conseguiu balançar as redes do Internacional, que teve uma reação gigante e quase ainda lutou para virar a partida, que na hora que ele faz o 3-3, ele até teve um tempinho para buscar o 4-3. E com essa vitória do Bahia sobre o Atlético Nacional, o quanto o torcedor colorado deve estar sentindo falta de não ter, deve estar lamentando não ter virado o placar, né? Assim, obviamente, reduziu o tamanho do dano. Porra, ia perder de um possível lanterna, um time que dificilmente vai ameaçar na classificação, e estava levando um sacode no primeiro tempo. Então, ainda foi lá, tem a questão anímica de ter reagido, como reagiu, e ainda somou um pontinho que pode ser importante. Tanto é que pode passar com esse pontinho ser suficiente para de repente vencer na reta final. Mas para classificação, Fred, esse resultado nacional eu não coloco em relação ao que ele pode fazer para o Bahia tanto peso, porque a gente até falou algumas vezes aqui que não no Brasil não muito, mas que outros países, e não sei se a Argentina também acontece, mas nos outros o terceiro lugar ainda tem um peso na Sul-Americana, na Libertadores, porque o cara vai para a Sul-Americana. Ou seja, o cara está eliminado, mas o terceiro lugar vai para a Sul-Americana. Mas esse pontinho do Nacional para virar um terceiro lugar ainda falta muito. Ainda que o Atlético Nacional tenha 3 pontos, ele tenha 1. Assim, por exemplo, o Nacional teria que surpreender o Bahia na Fonte Nova, o Nacional teria que perder do Internacional na Colômbia, assim. Pelo que o Nacional vem fazendo, eu acho que o único alerta que vale para o Bahia no jogo da 4ª rodada é que o time ele tem um potencial de efetividade, que ele mostrou no primeiro tempo no Beira-Rio. Mas em relação à fome na competição, eu já não sei tanto. O time uruguaio vai brigar até o final, isso eu não tenho a menor dúvida. Os caras não vão passear, não vão fazer graça para a Bahia de jeito nenhum. Não é o perfil dos caras. Mas o 0-3 virar um 3-3, assim como se o Inter, a questão anímica deve ter melhorado, pô, é óbvio que o Nacional tende a sentir um pouco isso. Eu não consigo achar que um time pega o 3-3 e saiu motivado do Beira-Rio. Acho que saiu frustrado. Depois de fazer um 0-3 e não vencer o jogo, sair com um ponto, porque se ele tivesse vencido, estaria na briga. Estaria completamente na briga agora. Na hora que ele cede o empate, ele se afasta bastante, inclusive até acho do terceiro lugar. Mas para o Bahia, em relação ao jogo, deixando a parte, esse extracampo, essa questão de personalidade do jogo, deixando isso de lado, para o Bahia, talvez sirva o nível de efetividade que o Nacional demonstrou no Beira-Rio. E detalhe, é muito específico, é o nível de efetividade que o Nacional demonstrou no Beira-Rio, porque lá Sim. no estádio dele, no Parque Central, ele foi tudo menos isso. Foi um time que passou longe de efetividade. Então, se o espelho do que o Bahia, se o Bahia olhar para o Nacional e falar, a gente já enfrentou esse time e esse time não é efetivo. Que dá para olhar para essa forma, porque o Bahia já jogou com esse time. Um único sinal de efetividade que o Nacional teve foi justamente nessa última partida. Ravel, assistiu o jogo, o 3-3, mudou sua percepção, trazendo os 2 jogos, tá? O 3-3 de Inter e Nacional e esse 1-0 do Bahia sobre o Atlético Nacional, que para mim confirmou a solidez, tranquilidade, frieza com que o Bahia está jogando a Libertadores e reafirma também o que a gente pensa do Atlético Nacional de ser um time muito sólido, muito capaz e que dentro de casa tende a ser levemente favorito contra a Bahia e contra o Inter. Como é que você reposiciona
essas forças, digamos assim, depois dessa terceira rodada? Eu acho que eu assisti o jogo praticamente todo entre Inter e Nacional do Uruguai. E eu acho que a coisa principal que se tira de proveito desse jogo, Fred, é que assim, o Bahia não pode nem sonhar em não entrar esse jogo ligado, atento o tempo inteiro, tá? Não é nem sobre qualidade técnica, é sobre concentração mesmo, sobre atenção e para conter a efetividade nacional, como o Cássio já trouxe aí, foram 3 chutes na barra e 3 gols. Mas o que talvez surpreenda tanto quanto isso é que com 10 minutos de jogo já estava 2-0 para o Nacional. Então, o Nacional aproveitou muito bem o início da partida. Aquele início que, inclusive, a gente costuma ver os times mandantes utilizarem ali aqueles 15 primeiros minutos para sufocar o adversário, o visitante. Na verdade, o Nacional fez o inverso. Aproveitou uma certa zona de conforto do Inter de repente, tentar sair para o ataque, propor o jogo e atacou os espaços do Inter o tempo inteiro, especialmente no lado esquerdo de defesa do Inter, onde o Inter tem um jogador que apoia muito, que é o Bernabé, que é um jogador forte, que comparece ao ataque, mas que deixa espaços. E aí eu estou traçando esse paralelo, fazendo essa observação, porque o Bahia, de alguma forma, também tem isso. Juba é um jogador que apoia muito, tem tido liberdade para o Rogério Ceni para poder atacar espaços, construir por dentro. E o Nacional vai explorar isso. Então, já fazendo esse exercício de futurologia aqui, o Bahia precisa entrar concentrado para não repetir o espelho do que foi o jogo do Inter com o Nacional de Montevidéu. E a lição tá clara, tá viva e fresca na memória. Então, eu acho que o Bahia não vai, por exemplo, verde como o Inter acabou, de repente, acabou indo e pagou para ver e sofreu. Então, eu acho que esse é o principal desafio. Continuo achando que o Nacional é o time mais fraco. Apesar desse jogo em Porto Alegre, apesar do resultado, que inclusive, como vocês disseram, analisando friamente, o Nacional deixou escapar uma vitória, né? Com 43 minutos do primeiro tempo, estava 3-0 para o Nacional. Com 73 minutos, ou seja, 30 minutos depois, o Inter já tinha conseguido chegar ao empate e com quase 30 minutos ainda de jogo, o Inter acabou não fazendo o gol, mas teve a oportunidade de fazer o quarto gol. Então o Nacional também talvez venha abalado, né, por ter escapado a chance de se recolocar no grupo. Só que Nacional e Atlético Nacional, agora, nesse retorno dessa chave, tem 2 jogos em casa para fazer. Então, daí que de repente pode sair a força desses 2 times. Eu acho que o prejuízo ficou muito grande para o Nacional, em razão da sua baixa pontuação nessa primeira parte da tabela. Mas o Atlético Nacional está muito vivo, né? A gente já viu aí a força que eles têm no Atanásio Girador, venceu de uma maneira muito contundente o Nacional do Uruguai na primeira rodada, depois acabou sofrendo nas viagens, mas agora vai ter 2 partidas em Medellín aí muito importantes para tentar alcançar suas pretensões. Então eu acho que para o Bahia fica a vitória como uma necessidade fundamental e depois negociar sua postura aí para conseguir alguma coisa nesses 2 jogos fora de casa. Você acha que o Bahia é o melhor time do grupo, pelo que mostrou? A liderança. Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer o link dessa sua pergunta, Fred, com o superchat que chegou aqui de Paulo Santos. Então, Eu não só um detalhe, tá? Temos piloto. Nada como Temos falar piloto, mal. né? Nada como falar mal e bater pelas costas. O cara dormindo, sentiu as tapas, não sabia de onde veio, acordou, olhou no relógio. Rapaz, a live começou. Temos diretor. Então, Pois piloto, é. joga na tela aí, por favor. Ele disse que Tá vendo apanhou você? calado. Ele disse que na hora que a gente tava criticando, ele já tava aqui. Mas apanhou calado. Mas Paulo agora que Santos. o piloto jogou o superchat aí, lê aí, por favor, Fred. O Bahia está se comportando como um time que joga Libertadores há vários anos seguidos. Extremamente pragmático. Muita maturidade. Pergunta de Paulo Santos. Pergunta não, na verdade, Porque comentário é de Paulo Santos. afirmação, né? Que eu concordo. Um abraço para você, Paulo. Para responder sua pergunta, eu pedi que esse superchat viesse à tela, porque eu não diria que joga o melhor. Eu acho que é um debate bom. Assim, eu acho que junto com o Inter, apesar do vacilo do Inter, os níveis de futebol do Bahia e do Inter, para mim, são parecidos a essa altura. Mas definitivamente o Bahia demonstra o melhor comportamento, a melhor capacidade de entender o jogo do minuto 0 ao minuto 90. E isso foi até então nos 3 jogos da Libertadores. Inclusive,
analisando o copo meio cheio, isso me dá muita alegria, porque quando eu vejo esse time jogando a plenos pulmões, o nível de concentração, como os caras estão compenetrados no jogo, esse nível de entrega e de atuação que o Bahia demonstrou na Libertadores até aqui, me dá esperança de ver esse time jogando bola num nível que talvez a gente ainda não viu. Eu acho que pode chegar a um nível de maturidade dessa apresentação que a gente ainda não viu na temporada. E olha que o Bahia fez bons jogos. Agora, analisando o copo meio vazio, não posso deixar também aqui de fazer essa observação. Me dá também um pouco de frustração ver o time, de certa forma, multifacetado, né? Porque a bola que o Bahia jogou hoje, e apesar de ter sido um time misto contra o Cruzeiro, a bola que o Bahia jogou contra o Cruzeiro, obviamente a gente fica com aquela sensação de que esse time não joga com o mesmo nível de foco e intensidade. Obviamente o desgaste pode pesar, mas o time também não pode escolher partida, né? Você tem que ter um desempenho mais uniforme para se aproximar das vitórias em todos os jogos. Mas eu concordo que a maturidade e o pragmatismo, quando necessário, tem sido a cara desse Bahia que consegue hoje liderar a chave, Fred. Por falar em Cruzeiro, inclusive, perdeu do Palestino hoje. Tem 3 derrotas em 3 jogos na Sul-Americana, né? Cruzeiro jogos, muito mal. O time Cássio lá do horroroso. Peru, União Santa Fé e o Palestino do Chile, assim. É um grupo... É o grupo Muxucruna, né? É. União da Argentina e o Palestino. Amigo, é um grupo que não era para ter muito trabalho, não, viu? Impressionante como o Cássio falhando também, né? Impressionante. O gol hoje foi horroroso. Ele dá o escanteio, uma atrapalhada, o cara cobra o escanteio, ele aceita. Mas, Ravel, trazendo de volta para o Bahia e de volta para o jogo, eu queria. É óbvio que tem uma relação muito direta na hora que você troca o centroavante e ele faz o gol. Mas queria que você analisasse as substituições. E se você acha que, para além de William José, a troca por Ademir, essas duas escolhas que Ceni tem feito ali, né, entre Ademir e Cauli, como é que você acha que se comportou o time hoje a partir dessas escolhas de Ceni? Começando com Cauli, com o Lúcio, que é o titular indiscutível, pelo menos até esse momento. Tá? Não sei se a gente vai começar a discutir, mas é o titular indiscutível até esse momento. O jogo com o Bahia melhor em campo, mas um jogo travado, era um jogo 55-45, digamos assim. Tá? E ele faz essas duas trocas ali que foram decisivas de alguma forma, a de William José absolutamente decisiva. Como você foi vendo os momentos do jogo? Se você, durante a partida, estava numa linha de querer essas mudanças, se era uma demanda que você imaginava para melhorar o time, porque a gente tem visto que Ceni tem algumas opções engatilhadas de mudança da equipe. Uma delas, por exemplo, poderia ter sido tirar Everton Ribeiro e colocar Eric. Mas Everton Ribeiro estava sendo um cara importante nessas bolas que infiltravam na área. Como é que você viu as escolhas de Ceni ali, desde a escalação e até a mudar um time que estava jogando bem? Porque ele não mudou um time que estava jogando mal. Tá? Ele mudou um time que estava melhor na partida. Fred, a primeira leva de substituições foi perfeita, acertada, mas demoraram de acontecer, tá? O jogo já pedia o que ele fez. A segunda leva de substituições foi trágica. Não funcionou de forma alguma, especialmente a entrada de Rodrigo Nestor, que mais uma vez fez uma partida abaixo. E a terceira corrige o erro proveniente da segunda, né, que foi quando ele dá mais poderio defensivo ao time com a entrada de Acevedo. Mas antes de falar das mexidas, eu acho que a escalação ela segue uma linha lógica de algo que Rogério Ceni já vem fazendo há algum tempo e tem tentado trazer com esse Bahia, Fred, que povoa mais o meio-campo, ganha em força física, acaba tendo mais volume. Mas eu acho que essas mudanças são também a causa dessa perda de efetividade que o time tem tido no setor ofensivo. Ou seja, é como se o Bahia tivesse, por estratégia, flertando com a possibilidade de ser um time menos agudo no terço final para ter
como prioridade um time que detém mais controle sobre a bola, que gira mais o jogo, que tem mais volume na faixa central do campo e que abre possibilidade para que os seus dois atacantes tenham capacidade de finalizar. Isso pode funcionar, Fred, em determinadas partidas. Mas eu pessoalmente, eu vivo um dilema em relação a essa escolha, assim, porque, por exemplo, hoje, Cauli, para mim, fez um bom jogo. Para mim, vinha fazendo uma boa partida. Mas foi um dos jogadores, junto com o Lúcio, junto até com o próprio Pulga, que na tomada de decisão vinha pecando, vinha falhando, né? Então, eu não tenho como também não questionar até que ponto o Bahia não precisa de um jogador de saída que possa, de fato, ser um jogador que seja mais vertical, que tenha mais velocidade, que aproxime o Bahia mais de fazer o gol. E esse jogador seria o próprio Ademir ali pela ponta, né, na faixa que Cauli acaba ocupando. Como eu disse, a leitura de Rogério Ceni ao escolher Cauli é de dar mais força física, de dar mais recomposição, de dar mais volume no meio-campo. Características que Cauli consegue executar, né, tem proposta de jogo que Cauli consegue executar melhor do que Ademir, que é um jogador que parte mais em direção à linha de fundo. Mas essas escolhas elas têm gerado como consequência, na minha avaliação, uma perda de efetividade no último terço. Eu acho que o mais importante é você ter a possibilidade de combinar essas valências dentro do jogo. Então, por isso que eu citei aqui que a janela de substituições feita no primeiro tempo foi importante porque o jogo pedia isso. Acabou demorando um pouco, porque ele demorou um pouco de chamar, e também quando ele tomou a decisão, a bola passou alguns minutos sem sair pela linha lateral ou pela linha de fundo, ou uma falta que pudesse de fato promover as substituições. Então, os jogadores ficaram ali na beira esperando uma eternidade para entrar, e não muito depois que entraram, o Bahia foi premiado, coroado com um gol. Aí a segunda janela eu tenho críticas assim totais, porque eu entendo que depois do gol o Bahia continuou pressionando o Atlético Nacional. A blitz do Atlético, ela não acontece imediatamente após o gol do Bahia. Ela acontece alguns minutos depois. Depois do primeiro gol, o Bahia tem a oportunidade de fazer o segundo e o panorama do jogo não se altera. Então a leitura de Rogério Ceni eu até compreendo quando ele coloca ali o Eric no lugar do Caio Alexandre. Era uma tentativa de uma manutenção da característica do time. E dentre as opções disponíveis no banco, Eric era quem melhor se aproximava daquilo que Caio Alexandre sabe fazer na fase ofensiva e quem poderia trazer uma proteção, uma salvaguarda ao setor defensivo. Só que o que a gente viu um pouco depois dessa segunda janela foi um Atlético que resolveu se lançar ao ataque. Resolveu tentar buscar pelo menos um ponto em Salvador. E aí o Bahia não teve mais a mesma proteção que vinha tendo com o Caio Alexandre. Eric não funcionou tão bem fazendo esse papel de primeiro volante e Rodrigo Nestor não funcionou bem fazendo o papel ali de auxiliar a Eric nessa fase defensiva. Então, quando o Bahia passou a ser pressionado, viveu maus momentos no jogo, foi justamente quando essa segunda janela aconteceu. E aí Rogério Ceni compreendeu isso e traz Acevedo para poder corrigir essa tentativa, que eu acho que de repente foi bem pensada, mas acabou não sendo tão bem executada. E Acevedo, apesar de ter tido poucos minutos em campo, traz uma segurança defensiva que o jogo àquela altura pedia. Então, essas configurações todas aqui, eu acho que são interessantes. Eu acho que o mais importante, Fred, é Rogério não se agarrar a um modelo a ponto de se tornar refém dele, como a gente falou muito do Bahia de 2024 e como a gente temeu que ele poderia ser e estar nesse ano, quando ele encaixou e encontrou aquele esquema com 3 zagueiros. Nesse ano, ele já abriu mão, mesmo antes de perder as opções para o setor defensivo, ele demonstrou que em alguns jogos ele estava convencido que deveria e poderia entrar com a linha de 3 e outros com a linha de 4 defensores, né, com 2 zagueiros e 2 laterais. Então eu quero também ver jogos onde o Bahia entra com Cauli na ponta, tendo liberdade para transitar para o meio, mas também jogos onde o Bahia entra com Ademir e Pulga espetados, que para mim, inclusive, foi nessa formação que o Bahia teve as melhores partidas no ano. Então eu quero voltar a ver o Bahia jogando com 2 pontas abertos, com o meio campo tradicional que a gente costuma ver, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, que mesmo
tendo passado uma fase ruim, voltou a fazer uma boa partida hoje, é um jogador que decide, é um jogador que pode desequilibrar, que tem que estar em campo o máximo de minutos possíveis, para que o Bahia tenha variação tática e possa fazer aquilo que o jogo pede. Ô, Ravel, Carlos Henrique Santos aqui no chat, ele falou que Ceni já tá levantando em coletivas a possibilidade, que é aquilo que a gente até já trouxe aqui, não sei se foi você ou se foi Cássio Cardoso ou Pedro Pereira, de que a seleção uruguaia, né, o treinador da seleção do Uruguai, até já teria conversado, querendo ver Lúcio jogando mais como segundo atacante, porque é dessa forma que eles compreendem Lúcio lá. E se essa indefinição ali entre Cauli e Ademir, somada agora a um William José que chegou e definiu pela primeira vez, se você acha que essa possibilidade ela é uma possibilidade guardada que pode se tornar real em algum momento. De ter Eu acho que Lúcio pode e José juntos. Eu acho que pode se tornar real, principalmente porque à medida em que a temporada for, né, se afunilando até a janela do Mundial, né, vai chegar um momento, por exemplo, que o Bahia vai precisar poupar um pouco Pulga, né, que vem jogando sistematicamente aí todos os minutos, mesmo que o garoto Juan Pablo tenha entrado no último jogo, mas o lançamento de uma joia como essa precisa ser feito de maneira estratégica, não pode entrar como uma solução. Inclusive, eu vinha pensando sobre isso, né? Quando a gente, voltando para casa aqui para fazer esse programa, estava pensando aqui que a gente falava muito, né? Que a contratação de Lúcio pelo Grupo City, né? Pelo Bahia, ela era uma contratação pensada para terminar de formar, desenvolver o atleta, para que ele possa dar retorno no médio prazo. Mas a realidade é que Lúcio tem precisado dar respostas imediatas, né? Ele não tem sido colocado como esse jogador que possa oscilar. A torcida do Bahia começou a criticar, começou a ter uma pressão, né, sobre o jogador. E quando você critica um jogador dessa forma, né, querendo que ele dê o resultado imediato, então você não está pensando na formação e no retorno no médio prazo. Você quer bola na rede aqui agora, né? Da forma como ele recebeu essa pressão. Então, eu penso que sim, pode ser uma possibilidade dele jogar de uma outra forma, numa outra posição, fazendo outra função no campo. Pode influenciar esse pedido do Bielsa, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência também com essa oscilação do Lúcio, um atleta de 21 anos, que apesar de ter custado muito caro, quando eu vi essa enxurrada de críticas aí ao desempenho dele, até para mim, assim, passando um pouco do ponto, eu fiquei refletindo muito sobre essa questão da formação e como muitas vezes a gente acaba perdendo bons atletas por falta de paciência no momento em que eles não vão tão bem. Lúcio é um jogador que já deu retorno técnico para o Bahia, ainda vai dar muito retorno, e não é uma fase ruim que vai descaracterizar o atleta como um jogador mais do que útil. Assim, para mim é um jogador que tem como ser um grande atacante para o Bahia aí no futuro, e espero que sim, ele possa ser lançado aí como segundo atacante, porque eu acho que a temporada vai pedir isso, principalmente até a janela de transferências do Mundial. Cássio, você que acompanhou o Lúcio desde o Mundial Sub-20, né, que ele conquista com o Uruguai, e esse é um debate que outros clubes também estão tendo, né? De mexer um pouco nessa, eu não vou chamar de moda, mas nesse padrão atual de um centroavante, 2 atacantes abertos, e começar a permitir um diálogo de um Bebeto, né, que para a nossa formação ali dos anos 90 seria a definição clássica de um segundo atacante. Eu acho que em vários modelos de jogo pode ser algo a se considerar assim, né, Cássio? Quebrar um pouco esse padrão. Você às vezes tem o Ademir, você às vezes tem um Cauli, e você pode ter Lúcio, pô. Um cara que joga pela seleção do Uruguai, que foi campeão do mundo jogando dessa forma, sub-20. Fred, eu acho isso, mas sem achar que ele pode jogar na função que ele não vem rendendo tão bem agora, tá? Uma coisa, tipo, não é a fase que ele tá como atacante na referência na área, o cara, o finalizador, que ó, não tá tão bem agora, então tem que ser outra coisa. Ele pode, como evolução do jogador, quando a gente fala que ele é um jogador muito novo, ele é um jogador muito novo, inclusive, para poder evoluir na carreira, de repente desempenhar 2 funções de forma
não estou dizendo que ele não desempenha outra função, mas desempenhar uma segunda função num nível muito próximo à sua função principal. Então, na verdade, para o Bahia, o ideal seria que ele evoluísse e tivesse as duas características, em vez, não é desistir, ó, não está dando, foi caro, tem muito potencial, mas não deu muito certo aqui, vamos tentar de lado. Na verdade, aproveitar, de repente, aproveitar que não está bem nesse momento para fazer outra função, e eu concordo com o que foi dito, de que ele pode funcionar como um jogador de lado, mas eu continuaria achando que ele tem a outra característica, até porque nesse debate sobre a fase dele, eu não estou muito na linha de que a fase dele é tão ruim, tá? Assim, eu não estou muito nessa linha, não. De vez em quando, é do jogo também, meu irmão. Aí entra o cara, dá um toque na bola, outro cara faz o gol. Mas, e o restante da participação de William José? Assim, decidiu o jogo, mas assim, o restante da participação foi uma grande participação. Isso precisa ser ponderado, porque o cara tem que jogar sem a bola, tem que ser o cara que o time acha na maioria das vezes. Hoje, assim, na verdade, os jogadores do Bahia estavam achando muito, meu irmão. O passe ali na entrada da área, uns 3 passes assim no segundo tempo, era tocando aqui, entrando o passe entre os zagueiros do Atlético Nacional e o cara do Bahia cara a cara. Foram 3 bolas dessas, só no segundo tempo. A bola girada machucou muito o Atlético Nacional e essa bolinha de filtração também machucou muito. Foi. Uma delas, Jean Lucas chegou um triz atrasado e o cara... Não chegou atrasado, não. Vou dar o mérito ao defensor que chegou ali, deu um biquinho na bola, porque ele flertou entre tirar a bola e fazer um pênalti. E fazer o pênalti. Então, Fred, tentar, não é nem a categoria, recuperar o jogador. Assim, mas pelo menos um contratou outro cara não é barato, não. Eu bato muito nessa tecla do preço. Antes de começar, eu até dei uma tweetada sobre o jogo, no pós-jogo, de que Jean Lucas e Carlos Alexandre jogaram muito. Aí, na hora que entrou na live aqui, antes de a gente entrar no ar, né? Na parte técnica e tal, aí Fred falou exatamente. Aí Fred trouxe a opinião dele falando rapidamente que achou que os dois tinham ido muito bem. Aí eu só completei, porque eu tinha dito também no Twitter, e disse, ó, não é assim, pô, que surpresa não, tá? Assim, esse meio campo do Bahia que fez o time jogar hoje, tanto na parte do combate, a disputa de posse de bola foi muito grande, 54 milhões de reais, meu irmão. Assim, que Jean Lucas começou com 24, bateu para 27, acho que a última meta que ele bateu já está em 30. E Caio Alexandre custou 24. Então, assim, pô, os caras jogaram, meu irmão. Mas, assim, 54 milhões de reais ali, meu irmão, ali para isso acontecer. Então, assim, que bom que o Bahia consegue ter essa resposta, porque pagou direitinho para ter essa resposta. E que quando entra também é caro, tá? Que é outro 27. Né, que fecha essa... 27, né? 27, não? 27. 27, porque eu entendi 7. Ou seja, agora, o reserva, que é reserva de 3 ao mesmo tempo, hoje em dia, ele é reserva de Caio Alexandre, de Jean Lucas e de Everton Ribeiro, né? E é artilheiro do Bahia na temporada. E o que não disse para que veio ainda é 9, com opção de compra para 36. Mas esse aí dá para fugir dessa um pouquinho opção. Distante. Nestor, né? Tá falando, só para não deixar... E só falando rapidamente ainda de Jean Lucas e Caio Alexandre. Caio Alexandre. Mas antes de você mudar para eles, Cássio, só para dar um plá ainda sobre Lúcio, rapidinho. Porque enquanto vocês falavam, eu acabei lembrando disso. Eu acho que ele tem potencial para no Bahia ser para o Bahia o que Bruno Henrique é para o Flamengo. Um jogador que permeia várias funções no ataque e executa todas muito bem. Eu sou fã. Eu vi o pessoal aqui no chat esculhambando. Eu acho ótimo. Ele é inquieto. É um atacante inquieto. Tá sempre ali gerando chance, arriscando. Mas, Cássio, pode seguir. Olha aí, Felipe Jorge, né? Lúcio perde muito gol, faz escolhas erradas, não ganha disputa. Eu discordo bastante. Pô, isso pode ter acontecido hoje, mas isso não é a passagem dele no Bahia, não, tá? Eu vou dar como exemplo o Jean Lucas, que eu ia falar, quando eu ia dizer o seguinte, Caio Alexandre já fez um ótimo 2024. Na verdade, fez um ótimo 23 também, né? Assim, foi Fortaleza, assim, aí vai para Bahia, faz um 24 bom e começa sendo um 25, acho que no nível ainda maior do que o do ano passado. Jean Lucas, ele oscilou no ano passado. Eu acho que enquanto Caio Alexandre já estava na parte alta aqui, sobe mais um pouquinho, mas já estava alto, acho que Jean Lucas ficou assim, oscilando, e eu acho que
nesse encaixe desse ano, ele tem se mostrado mais. Fisicamente, meu irmão, um jogador ali para... Ele sai aos 44 segundos do tempo ali, como o Ravel falou, ali é uma proteção ali na reta final, mas meu irmão jogou o jogo todo. Eu ia dizer até na hora que teve aquela história da transmissão que a gente não estava se entendendo ali, que eu estava dizendo que eu não vi na ESPN. Eu vi numa transmissão para as Américas. E, meu irmão, o narrador, ele faz... Gianluca correu muito. Aí se o cara chega assim, meu irmão, o cara chega, elogiou. E até é curioso, Caio Alexandre é Caio Alexander. Cássio viu ali na torcida do Atlético Nacional, tinha uma faixa. Somos piratas. A banda pirata. A banda pirata. La banda del pirata. La banda pirata. La banda del pirata. Não, é o Canal das Américas. Foi a forma como foi anunciado. Eu estou na América, então não estou fora da América. E assim, o cara assim, impressionado com o vigor físico de Jean Lucas, e de fato, estou brincando aqui naturalmente, mas assim, ele foi muito isso no jogo. Caio Alexandre, para acertar passe, é uma qualidade dele, mas assim, hoje estava demais. E aí, na hora que você tem essa disputa, porque o Atlético Nacional é um time técnico, e que, por vezes, essa técnica reduz a velocidade do Atlético Nacional. É um time assim técnico que vai trocando passe, aí gira a bola, de vez em quando. Nos minutos finais, quando faltava pouco, nos minutos finais, já nos acréscimos, na verdade, aí eles começaram muito enfiada de bola, e aí facilitou muito o jogo do Bahia, que o Bahia interceptou quase todas as bolas. Inclusive, a última, o cara tenta, vira um tiro de meta, que aí Rogério Ceni já começa a comemorar a vitória, porque aí até Marco Felipe bateu o tiro de meta e acabou o jogo. Mas tirando esses minutos finais, o Atlético Nacional tocava a bola, não tinha aceleração, era como se fosse a busca por espaço a partir de uma visão de jogo, de um passe normal, mas não de o cara quebrando a linha, de o cara driblando. Isso basicamente não aconteceu. Então isso fez com que a posse de bola fosse algo muito disputado no jogo. O Bahia teve 54% no primeiro tempo e 35% no segundo tempo. E essa conta não é exatamente quando sai, não é só por isso, melhor dizendo, quando sai o gol do Bahia. Naquele momento, quando sai o gol, curiosamente, quando sai o gol do Bahia, talvez tenha sido, eu não tenho esse dado preciso, mas esse dado que eu vou falar agora é só realmente de impressão. Mas era onde a posse de bola do Atlético Nacional era mais dominante, pelo menos naqueles minutos que antecederam o gol do Bahia. O Bahia já tinha desperdiçado suas oportunidades no começo do segundo tempo e vai andando, e ali o Atlético Nacional começa aqui, ó, a atrasar o jogo, a deixar o jogo, ó, daqui não vai sair não, vai ficar com 0-0, que é quando o Bahia acha o terceiro passe de quebrar a linha do Atlético Nacional e abre o placar, porque já tinha tido duas oportunidades, aí na terceira fez. Mas naquele momento a posse de bola já começava a virar. Eu estou ilustrando isso porque, por vezes, a posse de bola só vira quando o time fica em vantagem, né? Você ficou em vantagem, se retraiu, e não foi exatamente isso que aconteceu. O Atlético Nacional já estava tendo mais posse de bola no segundo tempo do que teve no primeiro. E isso é um reflexo de um jogo bem disputado. E isso, na verdade, valoriza o resultado final. Um resultado que é 13... eu estou até com o scout aberto aqui. 13-10 em finalizações para o Bahia, certas e erradas, e 5-4 para o Nacional, Atlético Nacional, considerando as certas. No fim das contas, a posse do Atlético Nacional foi até maior, terminou com 56%, e nos minutos finais, ainda teve um gol anulado, e aquele lance que, meu irmão, se é no Brasil, o cara... Se é no Brasil, não estou dizendo que foi pênalti, não acho que foi, mas no Brasil, pela falta de critério, o Bahia fica meio ali se era ou não era. Era, de repente, o VAR... o juiz achar uma coisa e o VAR achar outra no Brasil, que foi acho que o lance de mão ali em Pulga. Foi muito rápido, né? Inclusive o árbitro, todas as decisões do árbitro foi muito rápida, inclusive no gol anulado, na hora que faz o gol, ele anula, vai para o VAR olhou, o árbitro bateu, quando volta a imagem para o árbitro, tá batendo no peito aqui, ó, decisão minha, assim, o VAR deve ter falado alguma coisa, ó, teve não sei o que, ó, decisão minha, eu vi e tal, não teve aquele negócio de olhar 5 minutos, ficar aquela conversa, ó, mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Então, assim, de vez em quando a arbitragem ela dá uma inveja danada de algumas arbitragens mais objetivas, tá? Assim, até para saber, até para dar curso ao jogo. E nesse caso, o árbitro, ritmo ao jogo, melhor. E nesse caso, o árbitro deu o ritmo. Mas foram dois lances que na reta final ali, de 42, 43, tinha um sustinho, porque era o que o jogo dizia, era um jogo equilibrado. O Bahia sai com os 3 pontos desse jogo, são 3 pontos assim,
É porque o outro foi fora de casa, meu irmão. Assim, no fim das contas, o Bahia ganhou os dois. Mas foi mais difícil ganhar do Atlético Nacional na Não, Fonte era Nova do que isso. ganhar do Nacional lá no Parque Central. Eu acho que era esperado até. Não, não Pra gente sei. fechar. Antes dos jogos, eu não sei. Do que dizer, É. ó, e aí? Porque ganhar do Nacional, o Bahia nunca havia vencido na Libertadores fora de casa. Não sei. Antes dos jogos, eu não sei o que eu diria. Mas depois dos jogos, eu acho que o jogo de hoje foi mais difícil e um resultado ainda mais gratificante. Para a gente fechar essa primeira parte e ir para as análises individuais, eu queria justamente focar nessa. Passar por esses lances, sobretudo pelo gol anulado. Que eu fiquei com a seguinte sensação. E o gestual que Cássio fala do árbitro, quando eu via a jogada ao vivo, o empurrão foi muito claro. Muito claro. O empurrão. Houve empurrão. Mas nos porque replays. não foi na hora da cabeçada. Mas nos replays, de pular. eu fiquei com a sensação de que foi mais leve do que pareceu. E talvez esse tenha sido o diálogo. Por isso que o árbitro tenha dito aqui, ó. Bate aqui no peito e fala. Porque pra mim foi falta o VAR talvez tenha dito, ó, se quiser dar uma olhada, não foi esse empurrão todo, não. Porque o que acontece é o seguinte: o empurrão não derruba Mingos. Mas o empurrão permite que o jogador se distancie dele para cabecear. Mingos não cai por conta do empurrão. Tanto que ele vai para frente e volta para trás. Mas se desequilibra um pouco, perde o tempo da bola. E por isso eu concordo com a marcação da falta. O jogador do Atlético Nacional, ele empurra para ganhar o espaço e ter a chance de cabeceio. Mas não foi aquele empurrão. Quando eu vi ao vivo, eu fiquei com a sensação que o empurrão derrubou Mingos, mas não foi. Eu tive a mesma sensação, Fred. Eu não tive ainda a oportunidade de ver, né? Eu vim direto do estádio aqui para fazer a live e não tive ainda a oportunidade de ver o replay, mas eu lembro claramente assim de que quando eu vi o lance no estádio, estava assistindo do lado de um amigo, e aí eu comentei com ele assim, ó, fica tranquilo que não vai dar gol não, porque a impressão eu não ficaria no estádio foi muito assintosa assim o empurrão, na verdade, a obstrução do jogador. Pela falta de critério por aí, eu não ficaria tanto, não. Assim, nenhum lance. Não, mas assim, é isso. Eu tô dizendo. Eu ficaria assim, Ravel. Veja só, eu ficaria porque o árbitro marcou. No estádio. Eu ficaria porque o árbitro marcou. Eu tô falando se o árbitro que a sensação gol, a sensação foi que o empurrão foi tão grande no estádio, entendeu? Talvez vendo o replay eu ficasse um pouco mais preocupado. Se o árbitro tivesse dado gol, tu ficaria preocupado? Ficaria, pô. Não sei se o VAR tiraria, não. Não. Tá, e se tratando de arbitragem, como eu disse, a gente teve aqui agora domingo, né, uma discussão retada sobre foi marcado dentro de campo. Lance. O replay não faz muito bem pro lance. E detalhe, eu acho que foi falta, porque eu acho que o jogador só consegue o espaço porque empurra. Mas é como até escreveram aqui no chat. Como o Mingo, ele não cai no empurrão, ele luta ainda depois, você diz, opa, o cara não caiu, ele só ganhou espaço. Ele empurrou, ganhou espaço, mas não... Essa tentativa dele de disputar até abre uma margem para perguntar, né? Será que esse empurrão foi suficiente? É o que o treinador deixa ficar dizendo assim, o treinador ficava assim, como que o gesto do treinador era assim, ó. Ele só empurrou para ir para trás. Ele só empurrou para se armar. Mas isso é falta, pô. Isso é falta. Tá? Agora, eu acho que o VAR não tiraria, tá? Eu acho que o VAR não tiraria. Se o árbitro de campo deixa passar, era bronca. Então é mérito pro árbitro de campo, que inclusive... Isso, até porque tem essa questão do não intervencionismo do VAR, né? Que a FIFA recomenda. Então a decisão de campo é muito importante para direcionar. E, como a gente está dizendo aqui, tanto você, Fred, quanto eu, que vi no estádio assim, para mim a primeira impressão é de falta claríssima. Para mim é muito... Talvez só ganhe esse contorno de dramaticidade com esse replay que vocês viram, que eu acabei não vendo ainda. Diminui a velocidade às vezes. Tem o primeiro replay que passa. Ravel. O pessoal até da transmissão fala, não, por esse daí. Porque o primeiro replay que passa nem teve o empurrão. O empurrão foi antes. Porque ele não empurra na hora que ele vai cabecear. Ele empurra para poder ganhar o espaço e cabecear. O primeiro replay, o cara da transmissão até diz, não, por esse aí nem conta, porque por esse não teve nada. Aí nos outros você volta a ver o empurrão. Mas repito, o replay, a velocidade do VAR, ele traz um contexto novo para a mesma imagem.
E aí, como o Cássio falou, pelo gestual do árbitro, eu acho que o VAR deixou a critério. Fez assim, ó, teve o empurrão não foi tanto não. O árbitro deve ter dito, ó, eu vi. Foi exatamente o que eu vi. Deslocou. E na hora que deslocou, tirou de Mingo a chance de disputar a bola em condição de igualdade. Por isso foi falta. Por isso foi falta. Mingo não teve a condição de igualdade de disputar. Agora, talvez Mingo tenha tido a escolha errada Flertou com risco. de Flertou com lutar risco. pelo lance. De não ter desabado. Porque na hora que ele luta pelo lance, você vai passar a ter o questionamento se aquela história, se a força empregada foi suficiente. Mas é como a gente falou, até uns telecast recentes aí, zagueiro tem que lutar pelo lance, meu irmão. Tem que ser o instinto do cara. Sofreu a falta, pode assim, não pode tocar no cara, tocou no cara e cai não. Por exemplo, Carlos Rafael faz uma pergunta muito boa. Tem juiz que dá falta, tem juiz que não dá falta. Ponto. Ó, Carlos Rafael fez uma pergunta muito boa. A gente daria pênalti? Não sei se daria pênalti. Ainda sobre isso de É foda, eu não sei se daria que Cássio pênalti. trouxe aí, antes de ter a postura, sem querer aqui dar indireta nos amigos, mas assim, antes de ter a postura de Mingo nesse lance do que ter a postura do zagueiro do Sport naquele Mas exatamente. lance. E tocou no cara, caiu. Detalhe, sofreu a falta, mas sofreu a falta, o lance para ele acabou. Não acabou, não, pô. Isso, para mim, sofreu a falta, mas meu irmão, bola tá na área, tá 1-0, 44 segundo tempo, assim, como assim largar o jogo? Não se larga jogo, não, pô. O cara do Bahia fez o certo. Agora a pergunta é difícil de responder, né? Se a gente daria o pênalti ou não. Veja, tem que ser fácil. Se a pergunta for difícil, então não foi tão falta assim, não. Na verdade, eu acho que tem que ser fácil. É foda. Não existe tipo de falta da defesa. Mas. Falta. Pô, se a bola vai na área, o zagueiro empurra, assim. Não, veja só. Pronto. Vou reformular. Não é que a pergunta é difícil de. Não é que a pergunta seja. É isso, ó. Não é que a pergunta seja difícil de responder. É pênalti. Mas é difícil de se ver pênaltis como esse marcados no futebol por aí. Mas para mim, pênalti. A falta existiu. Mas imagina, o atacante sofre empurrão, não cai e luta pela bola. Ninguém ia pedir nem pênalti. A gente diria aqui que o contato não foi suficiente para ele... Para derrubar. Aí o VAR aqui, ó, ia ser aquele lance que ninguém pede pênalti e o VAR ia chamar e dizer, ó, teve um pênalti ali. O cara, como é, teve um pênalti. Porque a diferença é que qualquer atacante desabaria. Atacante já é diferente de zagueiro. Atacante sente a mão das costas e cai. Porque é mais fácil fazer um gol de pênalti do que fazer um gol de pênalti. Teve um jogador do Bahia, logo ainda no primeiro tempo, acho que foi Lúcio. Ele sente a mão nas costas, o cara bota a mão nas costas dele, só bota a mão. Ele desaba, pô. Da hora que ele sente a mão nas costas, o cara já desaba para ver se gera, né? Mas enfim, um lance que prevaleceu a personalidade do árbitro. E que eu acho, veja só, eu daria falta. Agora, reconheço que muito boa pergunta. Ao contrário, constrange um pouco. Mas é raro acontecer ao contrário. Esse tipo de lance, porque a gente também tem que analisar o que acontece no futebol. Esse tipo de lance é um lance que centroavante costuma fazer e costuma ser falta quando faz. Não é um lance que zagueiro costuma fazer. O zagueiro nunca empurra o atacante para cabecear, porque sabe que pode ser pênalti. Então eu acho que são questões aí. Por mais que a gente foi uma boa pergunta, não é comum. Não é comum zagueiro empurrar atacante para cabecear. Né? Justamente pelo risco, né, que essa ação traz, né? Essa ação causa. Vamos para as análises individuais. Tá aí o campinho do Bahia. E você pode, Ravel, já ir na ordem tradicional, tá? Do goleiro aos atacantes, passando depois pelos reservas e finalizando com o professor Rogério Ceni. Bom, vamos lá. Marcos Felipe, depois que eu encontrei o homem, ele passou a jogar bola, viu? Hoje, inclusive, fez uma partida muito segura. Acho que ele foi bem. Não, assim, sem constrangimento aqui, inclusive, eu vou dar o verde Paulo Sérgio para ele, viu? Porque as intervenções dele todas foram seguras, necessárias, e teve que jogar ainda contra a desconfiança da torcida, que é natural. A gente
tem que ponderar aqui, né? Que o torcedor ele ainda não se sente seguro, talvez nunca se sinta enquanto Marcos Felipe vestir a camisa do Bahia, mas a realidade é que ele fez defesas, inclusive difíceis. Teve um determinado lance, talvez a jogada de maior perigo, tirando o gol que foi anulado, né? Na verdade, o gol nem chegou a ser validado, mas enfim, tirando o lance do possível gol ali do Atlético Nacional, foi um cruzamento da esquerda para a direita, uma finalização dentro da área, com jogadores na frente dele, e ele defendeu sem dar rebote, assim, uma bola difícil, um chute cruzado. E esse lance, a descrição desse lance vai ficar exata, tem esse cruzamento, o atacante do Atlético Nacional ajeita de cabeça para o cara que vai bater livre. Eu acho até que o cara que bateu foi precipitado, porque ele tem tanto espaço que ele poderia ter dominado e batido de forma... mas ele bateu de primeira, mas ainda assim não foi um chute tão forte, mas foi muito no canto e Marco Felipe encaixou a bola, com jeito na frente. Eu achei o verde Paulo Sérgio um pouquinho exagerado. Eu daria bem, eu não achei que foi muito bem não, porque o Bahia não foi sufocado a ponto de um goleiro ser muito bem. Mas veja, a gente tem que adequar a análise do que é goleiro hoje em dia aqui no Bahia ao sarrafo que a gente está trazendo. É porque eu acho que tem muito bem nesse jogo, que quando eu colocar, tipo, Caio Alexandre, tipo, o nível de Marcos Felipe não foi o nível de Caio Alexandre. É assim, tá ligado? Eles não estão no mesmo, na minha opinião, pelo menos. Não, mas aqui, não, mas veja só, cara, aí a gente vai ter que aplicar, quando se tratar de goleiro a regra do goleiro, né? A nota do goleiro. Vai ter que aplicar a regra do goleiro, a isonomia aí, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Eu até concordo que o Paulo Sérgio aqui pode soar um preciosismo, mas se for para a gente analisar de maneira mais rigorosa, aí pode aposentar esse Paulo Sérgio aí para goleiro, no Bahia não vai ter nenhum. Aposto com vocês aqui. Não, viu só, bastaria ser sufocado. Janela vai ter, não. Mas assim, se o cara fez 3 defesas de nível elevado, mas assim, não, acho que não teve muito nesse jogo, não. Teve a bola rondando muito ali, mas enfim, tá dada a nota. Bota, ô Marcinho, bota esse, eu não posso deixar de registrar, bota essa mensagem de Carlos Henrique aí na tela, que quando eu vejo, se eu tiver rindo olhando aqui pro chat, é isso. Eu volto a dizer, Verde Paulo Sérgio é a melhor referência interna da história da internet. Em 6 meses, ninguém mais sabe quem é Paulo Sérgio. Veja, eu di, Carlos, eu não sei se você... Eu disse isso aí, o que eu gostei dessa resenha é que em breve ela vai ser completamente difícil de, assim... detalhe, Paulo Sérgio já sabe que existe isso, tá? Ele sabe que existe o Verde Paulo Sérgio. Soubesse dessa, né, Ravel? Não soube, não. Um ouvinte nosso que tem um Uber, quando viu era Paulo Sérgio no Uber. Aí ele tirou foto e disse, deixa eu te mostrar um negócio. Bom demais, pô, bom demais. Isso aqui, agora é verde Paulo Sérgio. É o nível, pela sequência que ele teve de muitos verdes no início dele no Náutico. E é exatamente isso. Daqui a algum tempo é para não fazer sentido nenhum. É simplesmente Paulo Sérgio e ponto. Um dos dias mais felizes para mim fazendo live aqui foi quando ele apareceu todo verdinho fazendo. E apagaram, exatamente. Tô reconstruindo aqui agora. Apagaram o verde Paulo Sérgio. Mas, enfim, eu acho. Está sendo reconstruído agora. Eu acho que é de fato trazendo um sarrafo aí para o que os goleiros do Bahia podem entregar até que venha um jogador com mais qualidade para a posição. Então vai manter, né? Mantém. Contra tudo e contra todos. Parabéns. Contra tudo e contra todos. Sustento. Gilberto. Esse, para mim, junto com o Rodrigo Nestor, foram os que tiveram assim, piores atuações. Não é Nestor mais nocivo, mas Gilberto não tá legal, não tá bem, não teve uma atuação bacana, não. Vou dar um laranjinha aí pra ele. Não sei se o Cássio concorda. Laranjinha é o quê? É mal ou é o mal? Mal. Dia tu aprende, né, foi mal. No primeiro tempo, como é que é, Fred? Não, segue o jogo. Não ouvi, não. No primeiro tempo, numa desatenção dele, ele domina a bola na área, assim, ele até corta a bola, só que em vez de cortar a bola, ele titubeou e tinha um cara atrás dele que recuperou a bola, tocou e outro bateu o chute cruzado. E tem um lance do segundo tempo que ele... Caramba, quando eu vi o jogo, eu até prestei para ver a descrição do jogo. É um erro dele, assim, bem bobo no segundo tempo. Enfim, foram, entre outras coisas,
O apoio não é para mim não foi um grande destaque dele, e defensivamente teve pelo menos 2 grandes falhas. Assim, eu acho que o sistema defensivo do Bahia foi, para mim, o ponto ali de ataque, para possibilitar o ataque do Atlético, que inclusive começou, a maioria das jogadas do Atlético Nacional de fato começava pela meia esquerda. Eles trocavam muito passe ali na meia esquerda, de vez em quando a bola rodava, mas era sempre ali, era o meia dele, que é achei tatuado, aí tocava para a ponta esquerda, vinha um centro, recebia a bola, e era sempre nessa velocidade do Atlético Nacional, sem ninguém correr. Era deslocamento quase andando, mais trocando passe, mas sempre do meio para o lado esquerdo. Juba, o outro lateral. Rapaz, eu gostei da partida de Juba. Eu acho que no primeiro tempo ele foi muito... a defesa ali, o lado da esquerda da defesa do Bahia foi forçado quando o Nacional começou a sair para o jogo. O Bahia que viveu ali no primeiro tempo uns 15, 20 primeiros minutos muito bons. Depois, entre os 22 e 35 minutos ali, uma oscilação para baixo, assim, bem pesada. E foi nesse momento que o camisa 6 do Atlético Nacional atacou muito por aquele lado ali, chegou bastante, com bastante vigor físico, assim, partida interessante desse jogador do Atlético Nacional. Mas eu acho que Juba conseguiu defender bem ali aquele lado, e no segundo tempo ainda saiu para construir algumas jogadas. E muitas vezes atuando como um terceiro zagueiro ali na saída de bola, né? Você via Jean Lucas bem aberto, né? Isso. Na esquerda. Jean Lucas ia para a ponta esquerda ali. Isso. E aí ele até, na verdade, Fred, fazia esse papel de construção por dentro também, principalmente no segundo tempo, isso aí. Que eu acho que é o maior mérito de Rogério Ceni em relação a Juba. Muita gente estranhou no início. Muita gente estranhou, mas o maior mérito de Rogério Ceni foi esquecer esse negócio de Juba como ponta, pô. Esquece isso. É muito melhor qualificar Juba para aprender a marcar forte, porque ele aprendendo a marcação, ele vira um super lateral esquerdo. Concordo. E acho que até ele pode trazer essa polivalência para o jogo jogando de lateral mesmo. Em vários momentos construindo por dentro, em alguns momentos subindo a última linha, mas guardando a posição como lateral. É mais fácil você, de fato, capacitá-lo para ser um bom lateral também sob o ponto de vista defensivo, do que pegar uma posição de ponta onde, até no elenco e no futebol de um modo geral, você possui jogadores com características semelhantes ao que ele já apresentou ofensivamente. Verde musgo aí para ele. Verde jogou bem, tá? Para Luciano Juba. E agora vamos para os 2 zagueiros, tá? David Duarte deu uma oscilada. Eu tô até em dúvida aqui se eu colocaria um razoável, um jogou bem. Vou deixar aqui mais também opine, assim, porque eu acho que ele dá uns apagões, assim. Teve até uma bola que ele perdeu que causou um arrepio na torcida no jogo ali no segundo tempo. Já o Bahia já estava vencendo o jogo, ele dá uma vacilada e ele tem um pouco dessas, assim, mas ao mesmo tempo ele vem vivendo um bom momento. Não é que o torcedor do Bahia, quando vê o nome dele na escalação, tenha medo, por exemplo, do que vai acontecer ou sinta saudade de Canu. Eu acho que ele tem conseguido suprir bem a ausência dos 2 atletas lesionados, né? O Canu e o Gabriel Xavier. E na maior parte do tempo do jogo de hoje, apesar dessas oscilações, ele foi bem. Então, apesar de abrir essa discussão, esse debate, eu estou mais inclinado a dar um verde musgo para ele. Para mim está entre razoável e bem também. Eu iria de bem. Eu iria de bem da conta da 1-0, não levou gol, do sistema defensivo que funcionou. Então vamos aí para o musgo para ele. E o que não cabe discussão aqui é a atuação monstruosa de Mingo. Que jogador do cacete, velho. O cara joga demais, é um zagueiraço. Olha o homem aí, apareceu. Verde Paulo Sérgio para Mingo. E o homem aprova. Pô, essa aí foi sensacional, Fred. Gostei dessa. Já dá um Ctrl+C nele aí, dá no volante também ali. Alexandre, né? Nos 2 volantes, inclusive. Nos dois. Pode copiar. Eu achei Jean Lucas bem hoje. Não achei muito bem, não. Meu irmão, o homem aparece no campo todo. Não, joga pra caralho. O homem tem 2 metros de bola, tem 2 metros de perna, porra. Viu só, se é assim, Fred, leva pro esporte um jogador do Bahia, escolhe qualquer um. Eu escolheria Jean Lucas, eu acho. Porra. É porque enquanto o Caio Alexandre ele dita o ritmo do time, mas ele dita o ritmo do jogo. Caio Alexandre, ele impõe o ritmo físico do jogo. Assim, ou o cara acompanha ele, meu irmão. Jean Lucas, né? Jean Lucas, o cara, eu falei Giancarlo, foi?
Não, falasse que Alexandre. Duas Não, vezes. Alexandre tava dando o exemplo de que Alexandre. Mas tu usou duas vezes. É porque tu falou duas tá. vezes, cara, Alexandre. Ah, tá. E na questão física é Jean Lucas. Assim, meu irmão, ou acelera ou vai ficar muito para trás, velho. O cara aparece. Aí, tipo, o Atlético Nacional tá rondando a área. Ele tá ali, na meia-lua, dando bote, aparecendo. Aí o Bahia recupera a bola. Aí toca ali, não sei o quê. Daqui a pouco a Alexandre dá uma enfiada. Quem é que aparece? Quem é que o aparece? cara é um cavalo. Na frente, meu irmão. Ele não é Lúcio, não é William José, não é. Mas olha só, de todos, se eu dissesse assim, escolhe um jogador, era ele, pô. E eu tô dando exemplos do jogo de hoje, por isso que eu acho que a atuação dele pra mim não foi bem, não. Pra mim foi O muito resto o bem. cara arruma. O resto o cara arruma por aí. Inclusive, Rogério, você mesmo com todas essas alterações, o cara correndo isso tudo, ó, meu irmão. Só sai aos 43, bicho. Aí só quando tiver pane seca. Mas isso aí, inclusive, Lucas é uma preocupação Lucas que eu Cruz tenho, joga viu? aqui Que no domingo chat. tem Dinheiro jogo bem pesado. pago. Dos outros, então, né, Lucas? Aí é que é bom mesmo. Detalhe, dinheiro pago e pago, porque o cara chegou pro 24, bateu Já meta, vale virou muito mais, 27, é. bateu outra meta, virou 30. Aí eu acho que parou, acho que a última meta era essa. Não sei se eu acho que era chegar até 30 milhões. A última era essa. Então é isso, é 30 e já, assim, por mim é verde nos dois, meu irmão. E esse verdinho custou 54 milhões. E é isso, então é isso que a gente fala. A gente sempre tem muita gente nova escutando a gente. E como é um do Bahia, a gente está mais na análise do esporte, vai do Bahia, nem todo mundo que está do Bahia de vez em quando tem transformações. Então, só dizer, galera, que a gente analisa muito falando de preço, tá? Só para não achar que nada é contra o Bahia, né? Isso aqui é um perfil. E no caso da outra live é o preço mal pago. Nesse caso, é dizendo aqui, eu gastou 54 milhões e os 54 milhões você vê os caras jogando bola. Você pagou, beleza. Foi caro. Mas tá aí. Porque não é jogando bola num jogo-chave da Copa Libertadores da América, bicho. A gente não tá falando que com todo respeito, naturalmente, ao Campeonato do Bahia, mas tá falando que, porra, que Alexandre e Jean Lucas destruíram o Jacuipense, meu irmão, na volta da semifinal do Campeonato Baiano, não. E reverteu, o Bahia perde o primeiro jogo e, de repente, ganha o segundo jogo e tá na final, não. Ótimo que isso aconteça e tal, mas não é esse exemplo. A gente tá dizendo que os caras foram muito bem, bem ou muito bem, né? Que o Fred tá na Jean Lucas tá no bem, mas enfim, oscilando entre bem e muito bem, num jogo duríssimo contra um dos piores times que você pode ter no grupo de Libertadores. A gente tá falando, o Atlético Nacional, inclusive, é o último time não brasileiro argentino campeão da Libertadores. Ganhou a Libertadores de 2016. E é bicampeão, que ele ganhou também de 89. Tem 10 milhões de torcedores. É um clube enorme. Assim, é um clube enorme e que na hora que o jogo se apresenta desse tamanho, o seu meio campo responde dessa forma, pronto. É nessa hora que você fala, ó, foi cara, a duplinha foi cara, mas aí, ó, num jogo desse tamanho, os caras responderam. Inclusive, hoje eu abasteci meu carro com etanol e já tô aqui arrependido, que eu devia ter colocado mas o cara trabalha com etanol, não? para ajudar. Trabalha não. Não, trabalha não, jovem. Trabalha não, os caras não botam uma gota de etanol pra ninguém. Pra que isso? É mesmo. Turma é só no derivado de petróleo. É mesmo, Fred. É petróleo mesmo. Só se brotar do chão. Etanol, tu não quer conversa, não. Carro elétrico jamais, hein, Ravel? Carro elétrico jamais, hein? Esquece. Carro elétrico vai matar os caras. Não, carro elétrico. Eu tô começando, ó. Eu comprar as empresas elétricas. Tô começando a pensar em. Eu sendo torcedor do Vitória, eu já começava a ir só no carro elétrico. Não, porque eu tô começando a pensar em vandalizar algumas estações de recarga pela cidade. Torcedor do Vitória raiz é BYD, né? Calói ou BYD, não tem meio termo. Calói ou BYD. Calói ou Monark. Não, agora do jeito que vocês falaram, para deixar claro, ou então um escortezinho a álcool, assim, meu irmão. Dá. O escortezinho a álcool ali, radiador, meu irmão, aí dá pra você também, né? Eu tive um. É bom que não pague PVA, jovem. A bike, né? Não, esse cortezinho 20 anos não paga IPVA mais não. Paga mais não, é? Por quê? Não, 20 anos pra trás não paga não. Não sabia disso não. Tem isso? Tem carro aposentado? Assim, é mesmo? Carro aposenta? Passou de 20 anos, não paga mais imposto. Inclusive é quanto, cara? Isso é 97, aquele Peugeotzinho, é? Não é mais... Peraí, 20 anos? Você tá falando 20 anos de verdade? Eu acho que é 20. Deixa eu ver aqui. Fred? É um negócio desse. O Peugeot tá aposentado, Fred. Quantos anos não paga o Peugeot é de 2007, na Bahia?
Falta 2 anos para ele aposentar. 2 anos. Aqui, ó, na Bahia, 15 anos. Bota aí, por 15 favor, anos, Pernambuco, dois Pernambuco. pra ver. aposentado. É por estado. Bota aí Pernambuco, por favor, só pra eu tirar a dúvida. Bora ver aqui. Se o Peugeot tá aposentado. Tá aposentado, porra. Que informação, sabia disso não? Sabia, não? Não. Ó, 15 estados a partir de 15 anos. Deixa eu ver, 20 anos. Santa Catarina é o maior com maior tempo, 30 anos. Pernambuco, 20 anos. Ah, não. Então falta 2 Redução aninhos nos trabalhando. valores a partir de 20 anos. Pernambuco também é chato, viu? 27, 2027. Mas já. Viu? Essa informação, desculpa a minha ignorância, mas essa informação da aposentadoria de carro, eu confesso que. Quer dizer que esses corros aí, toda vez que tem esse festival desses carros antigos, é tudo ali. Tudo livre. É. Só deixar na garagem. É só deixar na garagem. Pois é. O postinho tá liberado. Caramba. Agora o seguro. Joga o Paulo Sérgio no Jean Lucas aí, Fred. Joga aí, Márcio, Paulo Sérgio no Jean Lucas. Ah, é, Márcio. Esqueci que o piloto tá de Não, volta. mas estamos juntos aqui, trabalhando juntos. É porque Aí a nunca gente sabe se ele tá aposenta um acordado pouquinho. ou deu uma dormida, né, Gabriel? Aí tem que ter o copiloto, né? Copiloto, piloto Mestre automático. Everton Ribeiro. Aposenta um pouquinho aí o Paulo Sérgio. Eu acho que Everton Ribeiro fez uma partida ok para boa também aí. Abriu essas infiltrações que vocês mencionaram, boa parte saíram dos pés dele, assim. Boas criações de jogada ali pelo lado direito de ataque do Bahia, especialmente no segundo tempo, quando eu acho que, como eu disse aqui, demorou um pouquinho de Ademir e o William José entrarem no jogo para pesar mais esse último terço do campo. Mas ele fez uma partida boa. Vou colocar um verde musgo aí para ele também. Trio de ataque, tá? Com Pulga, Cauli e Lúcio. Pulga foi o jogador que mais tentou no ataque Mas do acho que Bahia. errou Foi o jogador que participou bastante. Acabou não sendo feliz ali nas tomadas de decisão, mas foi o que, de longe, assim, disparadamente, demonstrou mais incômodo com a falta de efetividade do ataque do Bahia. Ele buscava o tempo inteiro, inclusive acabava muitas vezes soltando linha para marcar pressão sozinho, ao invés de fazer isso em bloco, fazendo com que o Nacional tivesse algumas saídas perigosas pelo lado direito, porque já começava com aquele lado ali do Bahia um pouco mais desprotegido. Mas é um jogador que eu sou fã, viu, velho? Pulga é diferenciado. Ou dinheiro bem pago também nesse rapaz, viu? A gente falava muito, né, sobre a aí, questão de pelo visto, foi testá-lo. barato, né? Não, esse foi muito barato. Foi barato. A gente falava muito sobre testá-lo em jogos de desafio técnico maior, e é curioso porque eu acho que em jogo grande ele tem crescido ainda mais, demonstrado um bom futebol. Hoje ele vai ficar para mim aí na avaliação com verde musgo, mas eu destaco que ele tem sempre muita vontade, é um jogador que tem muita sede de Eu não ajudar achei o ele, time, de eu não achei ele contribuir. tão bem E hoje no ajudando jogo de hoje, atrás, não. viu? Hoje, pra mim, ele foi razoável. Mas o razoável seria mais perto do verde musgo do que do laranja. Mas eu acho que o meio campo do Bahia chamou muito mais atenção do que o ataque, né, nessa noite. É justo. Não, total. Mas me chamou a atenção a entrega defensiva dele também, viu? Lutando muito atrás. Muita vontade, luta muito. Isso aí eu não tinha muita dúvida, não. Mas talvez eu não esperasse que fosse tão rápido. Já chegar pronto, mas Encaixar tão bem, né? o que ele fez na Série B ano passado já era muita facilidade. Assim, era um terror, sabe? Quando ele pegava a bola ali, era quase que imarcável na Série B do ano passado. Sobrou. Era um terror. É porque o time do Ceará tinha suas limitações ofensivas para que as jogadas dessem continuidade, né? Mas ele poderia ter sido um destaque absoluto da Série B. Não foi, não foi tipo o melhor jogador da Série B, mas era o mais promissor numa relação idade e desenvolvimento. Né? Era o jogador, né, que saiu mais valorizado da Série B. Definitivamente. Inclusive puxou outros jogadores para cima, né? A Série B que o Lucas Mugni fez, por exemplo, fazendo um parêntese aqui, voltou a jogar muita bola, continuou esse nível em 2025 e agora se fala na possibilidade dele sair do Ceará, inclusive dando um outro passo para a carreira, né? Também se fala aí em sondagens de Grêmio, enfim. Tá muito bem. Grande jogador. Tá muito bem mesmo.
Me surpreende, viu? Essa Série A que Mugni tá fazendo, por sinal. Porque aí o nível de exigência ele já tinha sido submetido no Sport e no Bahia e tinha sido regular, né? Eu acho que ele Regular, foi regular. Eu acho, regular. eu acho que ele foi bem no esporte. Eu acho que no Bahia o sarrafo de exigência subiu pelo que o Bahia estava apresentando e aí ele não acompanhou. Mas por que cabia para o esporte, eu acho que foi ok. E para o Ceará, nesse momento, na hora O que tem esse Ceará apelido jogando do muito Ceará, bem. na hora que tem o Ceará ser um time de operários, Mugni é muito operário, assim, no sentido de um cara voluntarioso, assim, mas no melhor sentido possível para ver como ser um jogador de futebol pode pegar essa palavra. Que foi colocada de forma pejorativa para o Ceará, mas eu acho que para a Mugni ela é um elogio, na verdade. Então, não me surpreende, não, ele está fazendo um bom início mais uma vez. Cauli, Pulga jogou bem, tá? Cauli. Eu achei Olha Cauli só, melhor do que Pulga, por isso que eu tinha discordado do Pulga de Pulga. Eu não achei, não. eu tô. Veja só, eu acho que Cauli fez uma boa partida. Gostei do jogo de Cauli, mas me incomodou a questão das tomadas de decisão ali no terço final. Assim. Pesou muito para mim essas jogadas que o Bahia não conseguiu dar sequência, ou a escolha pelo última. Era aquela última, assim, ou a finalização ou o passe para um jogador melhor colocado. E Cauli, para mim, foi um dos que mais participou nisso. Assim, teve uns 2 lances que claramente a escolha pela jogada não foi a que poderia ser que aproximasse o Bahia de fazer o gol, assim. Mas eu acho que ele fez uma partida boa. Então, em que pese isso aí, eu também estou nessa dúvida entre o jogou bem e o razoável, mas no caso de Cauli, mais inclinado para um razoável. Lúcio. Lúcio, eu acho que é um pouco do que Cássio estava falando ali sobre a questão do volume. Ele gera volume de jogo, a gente tem falado isso aqui insistentemente até nas últimas lives, porque, inclusive, para mim, é por isso que a titularidade dele nem sequer, assim, tá longe de ser ameaçada, porque o ataque do Bahia é outro quando o Lúcio está em campo. Um jogador que traz muitas oportunidades, rotação, participa muito do jogo, diferente de William José, que é um jogador que, como demonstrou hoje, pode contribuir em uma bola, em um lance, trazer características diferentes que são igualmente importantes também para o Bahia, mas para nível de composição de conjunto, o Lúcio é muito importante. Para mim, voltou a não funcionar hoje. Fez uma partida menos pior do que outras várias que ele tem feito nesse recorte recente, onde o desempenho tá um pouco abaixo, mas está longe, obviamente, de ser um jogador desprezível. Mas eu ainda não consigo tirar ele do Laranjinha, não. Acho que jogou mal. Então fica com jogou mal para Lúcio, tá? E vamos começar os reservas, Ravel, por quem decidiu. William José, que fez o gol aí, que deu o triunfo ao Bahia. E aí não tem como ser diferente, a gente não dá um Paulo Sérgio para ele, não, tá? É um jogador que Missão tira dada, o missão zero do cumprida, né? placar. Missão dada, missão cumprida. E mais, mostrou hoje aquilo que a gente vem cobrando dele, Fred. Um jogador que traga essa efetividade no ataque, seja um finalizador nato. Inclusive, o Willian José demonstrou isso ao longo da carreira. Então, tava faltando ele mostrar isso no Bahia, especialmente no momento mais agudo da temporada, e não fazer gol contra times de menor nível técnico, né? Como já dissemos aqui. Então, hoje ele correspondeu muito bem e ainda deu um bom passo para o Ademir num contra-ataque ali que o Bahia saiu. O Ademir acabou não conseguindo dar sequência à jogada, mas hoje ele foi muito importante. Então, não tem como ser diferente. A gente dá a avaliação máxima para William José e que ele abrace melhor, ainda melhor as oportunidades que virão, porque o Bahia vai ter uma maratona de jogos aí pela frente. Então, que ele possa ajudar o Bahia como a gente espera. E agora podemos seguir, Ravel, para os outros reservas. Pode ir conduzindo aí os Pronto. reservas. Os reservas, de um modo geral, assim, apesar da necessidade de substituição, mas hoje o banco, à exceção de William José e Azevedo, que eu vou salvar também, apesar dos poucos minutos, mas eu Azevedo acho que é sem simbólico. nota, né? Mas é simbólico fazer uma observação de que ele entrou e no primeiro lance ele já deu um carrinho ali, já deu uma demonstrada ali de que ó, não vamos deixar isso aqui virar bagunça, não. Então quero só fazer essa observação, apesar de concordar com o sem nota, mas eu acho que a presença dele em campo foi fundamental para que a carruagem não virasse abóbora. Então,
concordo com sem nota, de fato, mas acho que foi importante ter acontecido a substituição, de um modo geral. Eric e Ademir eu vou colocar um razoável. Ademir tentou bastante, errou bastante. Eric um pouco apagado no jogo. Acho que não funcionou ele de primeiro volante. Por isso a correção necessária da entrada de Acevedo. E também por isso eu fiz esse destaque. E Rodrigo Nestor, mal. Mal como sempre. Um jogador que entrega muito pouco para o Bahia. Até agora não disse para que veio, não. Só fez uma boa partida com a camisa do Bahia, que foi contra o Sampaio Corrêa. Outras regulares, mas no geral, mal sempre. Quase sempre. Então, Rodrigo Nestor, laranja, e Eric e Ademir com amarelo de razoável. E fechando, professor Rogério Ceni. Eu gostei do professor. Acho que fica só observaçãozinha sobre a demora nas mudanças. É por isso que ele vai ganhar esse verde musgo. Diferente do que a gente fala aqui no critério dos goleiros, onde a gente baixa um pouco o sarrafo. O Rogério já demonstrou uma capacidade de fazer esse time jogar tão bem que, no caso dele, o nível de exigência acaba sendo um pouco mais alto. Eu vou pesar um pouquinho na minha avaliação o fato de achar que ele poderia ter feito a primeira leva de substituições um pouco antes. Mas o time joga tão bem também que o mérito é dele. Então, esse verde musgo, só como observação de que poderia ter colocado Ademir e o William José no jogo antes. O jogo pedia isso. Mas o professor tem muito crédito, tá? Verde musgo aí pra ele. E o melhor em campo? É uma decisão difícil, porque Caio, pra mim, hoje comeu a bola, voltou a jogar muito. Para mim foi o melhor em campo. Dos 4 que a gente avaliou positivamente aí, Fred, Caio, pra mim, foi o que teve mais bola no pé mesmo, jogo jogado. Eu acho que seguido por Mingo. Seguido por Mingo, que também foi muito importante. Dos 4, Jean Lucas, pra mim, foi o que fica menos próximo aí dessa avaliação hiper positiva. E o William José tem o peso do gol. Mas eu vou de Caio mesmo, porque eu acho que a mim atuação dele foi determinante para o Bahia ser consistente. Alexandre, para mim, hoje foi uma aula de futebol, uma aula de volante. Jogou muito. As inversões de bola sensacionais. Eu acho que Caio, inclusive, ele. As melhores formas do Bahia de criar chances passaram muito pelo desempenho de Caio, seja com infiltrações, como na bola do gol, né? Infiltrações não dele, né? Infiltrações de passe, seja com as inversões. Né? As inversões foram espetaculares. Jogou muito mesmo. Tá? E ainda esfriou o jogo ali, caiu um pouquinho no segundo tempo ali, enfim. Como eu disse, são aspectos importantes do campo e bola e contribuiu muito hoje. Dessa forma, a gente fecha aqui essa avaliação do triunfo do Bahia, né, na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, que deixa o time na liderança com 7 pontos. Olha aí. Cara, bota de novo, dá o play de novo aí. A sua sacada foi ótima. Só foi um pouquinho fora de contexto, mas enfim. Mas tá valendo.